família! Ai, que delícia! Olha onde eu tô hoje! Esqueça tudo, bebê! Tô em São Paulo. Tô no estúdio Parede Meia, pô. Coisa... Cleclito. Sabe quem tá aqui hoje, Cleclito? Ó, vou até me ajeitar aqui pra ficar bonito, né? Tem um publicitário hoje aqui. Caio Rodrigues. Negão, eu já vou anotar porque eu sou malandro, sou esperto. Eu gosto de anotar as coisinhas que vai vir as novidades. Eu vou escrever tudinho. Se você tá aí, pelo amor de Deus, pega o caderno. Passe sem vergonha. Pega lá o caderninho também, que vai dar tudo certo hoje. Cleclito, é contigo. Em 3, 2... Alô, Pretinho é esperto. Já sabe que virão palestras, não é não, Pretinho? Cara, que delícia, que honra ter você aqui, irmão. E a honra, a delícia é minha, você pode ter certeza. Você sabe que o Pretinho anota tudo mesmo. Ah, é? Quando ele entrou lá no meu estúdio, ele entrou de assistente, né? Hoje é nosso sócio. Todo livro que eu comprava pra ler em inglês, ele procurava em português pra comprar pra ler em português. Olha aí, cara. Então, assim, eu valorizo gente que é assim, Caio, porque é vontade de aprender, né? Eu acho que você também tem essa curiosidade, a tua história é meio... Você vê que a cara da tua curiosidade, né? Tá por aí também, Clê. Palavras falam, atitudes gritam, né, cara? Isso aí já determina muito o que ele mostrou pra você com os gestos dele. Né? Eu acho que é isso. E eu sou muito atento, assim. E aí você fala, cara, da onde ele veio? Ele sempre fala que a gente ser sócio é uma coisa muito improvável. Se alguém falasse, você vai ser sócio de um cara lá do Leblon, ele sendo da Baixada, né? Na verdade, o teu caminho também, eu acho que as histórias algumas são mais improváveis que outras, né? Elas começam tendo esse sentido, mas eu acho que no final você fala, lógico, faz todo sentido, mas você vai entender isso só no final, né? E o final tá longe, se Deus quiser, né? Querido, me conta como que é a tua vida em relação à arte, como que a música chega na tua vida? Vamos lá, é uma casa muito musical. Muito musical? Muito musical, mesmo não tendo nenhum músico na casa, mas os meus pais. Sou filho da Marisa Reinaldo Rodrigues e do Aparecido Reinaldo Rodrigues, lá de Londrina, Paraná. Londrina. E é uma casa muito cultural, tem muita música, tem som alto, tem filmes o tempo todo. E a gente começa a permear a nossa infância cercado de blues, de rock, de MPB, de muitos filmes. E isso acaba dando o tom da nossa infância, vamos dizer assim, até das nossas brincadeiras. Teu pai e tua mãe trabalhavam com o quê? Os dois são vendedores, então o argumento lá em casa é firme, né, cara? Então, tu pegou essa... Aí já explica um pouquinho de são como comunicativos como você. São comunicativos e pessoas muito batalhadoras também, né? Que procuraram o melhor tanto para eles quanto para nós, com as condições que eles tinham na época. Isso também é magnífico, né, Clê? Pô. Como que é a infância em Londrina, cara? Porque eu sou do Rio. Cara, é muito legal, é muito diferente. Eu vivi quase que o gibi da Turma da Mônica mesmo, que é ter amigos vizinhos, né, de muro baixo. Você sai do colégio, vai brincar com eles à tarde, depois faz a tarefa, a mãe te chama na rua, você vai jantar, vê um filme com a sua família e dorme. Parecia tão simples e isso ficou tão grandioso hoje pra gente, eu acho, né, Clê? E eu tive a felicidade de vir do interior, que me fez muito bem ter essa infância mais original e essa transição de geração também, né? Porque eu vou fazer 40 anos em setembro, então eu sou de 86. Eu peguei aí até os meus 13, 14 anos offline. Muita rua, muita brincadeira. E aí vem a internet de escada, vem os computadores nas casas. Então, eu acho que é um privilégio da nossa geração pegar esse meio termo, né? De ter uma infância muito original e, ao mesmo tempo, quando você vai para a adolescência, você já começa a ter o contato com a tecnologia e com esse mundo novo, né? Pô, que legal, cara, ter crescido numa cidade onde dava para ter essa vida, né? Porque... Até cavalo na rua, parceiro. Até hoje, se você for lá em Londrina, deve ter um cavalo ou outro passando. E o que vocês escutavam em Londrina, você novinho, assim? Londrina, cara, você vai para duas vertentes. O sertanejo, obviamente, pelo agro, que é muito forte. Muito presente, né? Só que todo lugar que tem muito sertanejo também tem os roqueiros muito raiz, né, cara? Que é aquela galera que não se vende, vamos dizer assim, pro som do momento. Então, acho que Londrina tem essas duas veias muito fortes. Uma veia sertaneja muito grande e uma veia de rock and roll muito, muito original. Que aí também explica um pouco do como que chegou B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton aos meus ouvidos na minha casa, por meu pai ter um pouquinho desse posicionamento de não vou pro sertanejo. Teu pai era o cara do rock and roll. Vou pro blues. Quase uma resistência, né? Total, cara, total. Vinha finais de semana pra São Paulo, Galeria do Rock, garimpar
vinil e voltar para casa com novidades para mostrar pra gente. Isso é muito legal, né? Cara, muito legal. A infância é um período, Infância. se a gente soubesse o quão é bom, a gente teria tido a infância de um jeito... Eu acho que eu teria valorizado algumas coisas que eu não valorizei tanto, sabe? Só quando passa. Só quando passa, né? E eu fui uma criança de playground, né? Diferente de uma criança de cidade menor, né? Com certeza, a possibilidade, amplitude de visão também, né? De horizonte mesmo, né, Clê? Tem um pensador que fala muito isso que eu acho legal, né, cara? Para você treinar o seu horizonte, literalmente, o mais longe que você consegue ver com seus olhos. Quando você mora no interior, você tem um horizonte muito grande, assim como você está perto da praia. Todo o resto, condomínio, coisas assim, te limitam de ter esse horizonte, né? Que pode significar muito lá na frente. E você é um cara com a cabeça aberta, deu uma hora que você falou assim, cara, não aguento mais estar aqui numa cidade menor, assim, teve esse momento de não caber mais? Teve, mas depois dos 24 anos, eu passo um tempo nos Estados Unidos, moro fora, e aí eu volto para Londrina e já não consigo me encaixar na cidade e na rotina da cidade. Ah, mas eu imagino, vindo dos Estados Unidos também, né? Foi Mas um por que baque. você foi pra lá? Eu cursava publicidade e propaganda em Londrina, na Universidade de Pitágoras, tranquei no penúltimo ano e fui para os Estados Unidos em busca de o mínimo de inglês, falar inglês, e também os meus pais tinham se separado, minha família tinha falido, estava um momento muito muito quente no Brasil, onde eu queria sair, por ser muito jovem também, e ter experiências por si só, por mim mesmo, em lugares diferentes. Eles se separaram e faliram? A mesma coisa no mesmo ano. Foi, assim, uma descida emocional de tudo em casa. Vocês eram quantos filhos? Sou eu, o filho do meio, o Gabriel mais novo e a Larissa mais velha. Caramba, irmão. E aí o baque de pais separando, eu tinha 19 anos, 20 anos... E toda aquela vida também que você tinha faculdade legal, carro legal, casa legal e tudo aquilo desmoronando. Não que a gente cresceu numa família rica. Meus pais foram sempre muito, muito humildes, muito simples. E foram ganhando grana ao longo do tempo, né? Então a gente teve pouquinho tempo dessa fase de playboy, que já foi rapidinha e já veio a realidade aí de tipo, opa, se vira, cai, tem que dar um jeito. Mas foi alguma coisa que aconteceu de repente ou foi uma coisa que foi sendo anunciada? Olha, Foi de repente, e um casal exemplar também, então pegou todo mundo desprevenido. E antigamente tinha muito isso, né, Clê, da vergonha entre os seus amigos quando você tinha um pai separado, né? Porque não era uma coisa tão comum as pessoas se separarem, como hoje é uma coisa mais normal. Na época era quase que vergonhoso, falar, nossa, os pais deles se divorciaram, uma coisa assim. E aí, quando você é adolescente, você vai entendendo isso e tudo mais, mas, pô, cara, até os filhos, né, nessa época falam, pô, que bom que vocês se separaram, as coisas ficam mais amenas. Né? Mas aí você vê tudo ruindo e a tristeza do seu pai, da sua mãe, você fala, pô, como que eu posso ajudar com isso? E a minha intenção era ajudar me capacitando, indo para os Estados Unidos, aprendendo inglês para voltar melhor para minha família, ajudar também financeiramente lá, que não estava fácil aqui no Brasil. Então eu fui com esse objetivo em 2016. Cara, que loucura, eu não consigo imaginar quem você era pro que você se tornou. Certamente seria um outro cara, se a tua família não tivesse quebrado, né? Exatamente, cara. São os frames recortados das nossas histórias que às vezes se a gente conta só uma parte, você vai ficar com pena. Ou se eu contar vendo um outro perspectiva, você vai ficar aliviado, né? Tipo, ainda bem que aquilo aconteceu, Ainda bem né? que aquilo aconteceu, ou que pena que aquilo aconteceu. Não sei, depende de quanto tempo você vai dar da história de recorte, que aí a gente vai saber se aquilo foi bom ou não, né? E chegando nos Estados Unidos, você foi, tipo... Cara e com a coragem, cara fui e ser coragem. pedreiro, lá tem um negócio chamado brick, que é os tijolos que são colocados no chão, como a gente chama de paralelepípedo aqui, né? Então esse foi meu primeiro trabalho nos Estados Unidos, com 20 anos, $80 por dia, ficar agachado colocando tijolinho na Disney, das 6 da manhã No parque às 5 mesmo, da dentro tarde. do parque. Dentro do parque. Eu, os mexicanos, os mineiros, então aí ele mudou totalmente a galera que eu andava no Brasil. E outro choque também, por não falar inglês, por ter urgência em trabalhar. Ali foram as primeiras pessoas que foram solistas comigo, e eu sou eternamente grato, e ali começa também a minha evolução de ser humano mesmo, de aprender a lidar com a diversidade, com pessoas diferentes de mim, e me colocar no lugar do outro também, né? Muita gente de Minas, né? Muita gente de Minas, Governador Valadares. Governador Valadares inteiro. É uma cidade que exporta muito brasileiros, e eles são muito obcecados e obstinados em mudar de vida mesmo, cara. E a maioria deles conseguem. É uma coisa que é inspiradora mesmo. Se você pegar metade
dessa força de vontade pro seu trabalho, é inacreditável. Cara, a gente tem uma história de vida. Minha mãe começou muambeira, né? E aí, no iniciozinho, sem grana, a gente ficava numa casa de... Todo mundo era de Governador Valadares, em New Jersey. E aí ela alugava um quarto nessa casa. Cara, a gente viveu nessa casa aí alguns anos, ela ia pra Nova York meio do ano, fim de ano, início do ano. Só que em janeiro a gente ia e ficava 2 meses na casa dessa galera. Caramba. E a casa era toda subdividida. Uhum. E, cara, todo mundo entrou de coiote, assim, era um ano pra você pagar. Pra pagar, né? você ficava devendo entra uma aquele dívida dinheiro. absurda. Exatamente, cara. E tem ameaça de morte, é uma coisa bem séria, né? Muito. E todos viviam uma parada que era o seguinte, não tinha lazer, era trabalhar. Eles todos trabalhavam numa parada de sinteco, que também parece que muito brasileiro trabalha. Muito. E todos compraram um prédio na cidade, em Minas, assim. Prédio, todos, farmácia, terreno, posto de gasolina. Essa é a história que acontece. Ninguém se diverte, ninguém gasta nada. Não, por anos, cara, por anos. E como que você ficou lá, cara, nessa relação? Porque muda a percepção de vida, né? Muda as amizades, muda tudo, né? Muito. Ao primeiro momento, eu fui muito grato porque eram meus primeiros amigos e as pessoas que estavam me ensinando a ser pedreiro. Então, eu estava aprendendo uma profissão nova ali também. E com muito respeito, Clê. Não é fácil ser pedreiro, cara. Não tem nada de tranquilo nessa profissão, bem pelo contrário, exige muito da sua cabeça e do seu corpo o dia inteiro. É alto nível mesmo. Então, reconhecer essas histórias também de como que é uma comunidade brasileira fora do Brasil e também como as pessoas vão mudando através disso também, porque tem 2 tipos de brasileiro lá. Os que viram a cara para os próprios brasileiros e os que ajudam os conterrâneos quando chegam, né? E aí você fica tentando entender como ou de onde surge esse tipo de coisa. E o mineiro, cara, tem esse jeito mais sutil e fácil de ver a vida, que é uma análise muito boa, né? Então, do jeito que eu via uma coisa pejorativa, eu vi um amigo meu mineiro e falava, não, cara, esquenta com isso não, o negócio não é por aí. E me dava uma outra probabilidade de cabeça. Eu achava isso demais, cara. E você que se expressa bem, e que acho que é o meu caso também, quando a gente tá na língua que a gente não sabe, é desesperador, porque você precisa ser você vira um outro ser humano, né? Não, e a angústia de não ser você naquela língua. Você vira um bebê ou uma criança, né? Então, os meus argumentos... Sentiu isso muito? Os meus argumentos caíram por terra, metade do que eu era. Mas tinha coisas, cara, que eu acho legal até falar pra sua audiência, que são brincadeiras criativas que acabam sendo muito sérias. Por viver com muitos brasileiros e depois eu comecei a viver com americano, australiano, russo, francês, todo mundo... Tinha uma brincadeira que a gente aprendeu lá que chama Speak Your Songs, que eu acho muito legal, eu uso até hoje. Se você tá com uma galera nova, você não conhece eles, fala, cara, bota 3 músicas que você gosta ali pra gente ver. Ali a pessoa vai se revelar de algum jeito também, vai mostrar a personalidade dela, e é um jeito de você fazer uma conexão também diferente através da música num ambiente coletivo, onde você vai conviver com as pessoas por um tempo. É uma coisa que funcionava muito. Conhecer música da Grécia, que a gente nunca pensava que ia conhecer, uma galera... fora do radar de mainstream da França, tudo porque pessoas vêm falando por que aquela música representa o que pra ela. Então isso é uma coisa que marcou muito também. A gente que foi aprender inglês mais velho, eu também aprendi inglês com 31, 37, 38. A gente nunca vai ser nativo, né? É quase impossível, porque é uma época da nossa capacidade cognitiva que não é a mesma de quando meu filho está aprendendo inglês desde 1 ano de idade. Vai falar fluente. Vai falar fluente, outro... Acho que ele pensa duplamente. Exatamente. A gente realmente é outro personagem, a gente é outro ser humano. Uhum. E as pessoas não entendem que é isso. Não. Você não é a mesma pessoa. É uma angústia se você querer se fazer não é, verdadeiro, se fazer autêntico, né? E aí você fala, dá até uma pena pra você falar, porque vocês não vão a autenticidade tem a ver com camadas, né? Tem a ver com camadas, de tudo ali que você consegue se expressar e muito pela comunicação, né, cara? O que você aprende nesse momento que você tá ali restrito na forma de se expressar? A gente acaba ouvindo mais. Ouvindo mais, eu fiquei muito mais curioso pelo sentido e significado das frases, das palavras também, né? E vendo a nossa também, qual que é a origem das nossas palavras. Você não achar um comparativo para carinho, por exemplo. Carinho, não tem. Saudade também não tem. Não, a palavra saudade não tem. A palavra não tem, mas ali o míssil até faz essa frente, né? Mas o carinho, você usa o quê, cara? Então, coisas assim me pegavam do mesmo jeito que me davam, putz, isso aqui não tem. Me dava um orgulho também, falava, na minha tem, entendeu?
Isso que é muito legal. O Ariano Suassuna fala isso, né? Eu não troco o meu oxente pelo ou shit de ninguém. Eu Muito acho bom isso sensacional, cara. E você vai aprendendo isso lá fora, né? Então, esse significado das coisas, você repensa igual uma criança mesmo, né? Espaço. Espaço pode ser isso aqui, como pode ser o espaço inteiro, se você explicar isso para o americano também. E o que, que é o dele? Aí você começa também a ver como que ele reproduz isso e vai se abrindo leques e possibilidades de um monte de coisa diferente. Que aumenta o seu repertório também da sua língua nativa, né? Sim. Você falou que em algum ponto você começou a admirar mais a cultura brasileira estando lá do que quando você estava aqui, né? Sim, cara, muito legal você ver, por exemplo, você conhece um americano e o cara fala, conheço o Brasil. Você fala, você conhece Rio, São Paulo? Ele falou, não, cara, eu conheço Manaus. Aí você fala, pô, eu não conheço Manaus, cara. E aí o cara vem te ensinar o que ele aprendeu em Manaus. Esse tipo de coisa foi me dando um constrangimento patriótico muito grande, sabe? Porque eu via os americanos encantados com a minha terra. Falei, cara, Em lugares que você não tinha nunca tido a Clê, curiosidade. são 12 anos que eu morei no Rio, eu nunca subi a Pedra da Gávea. E foi um americano que falou pra mim, cara, você tem que subir a Pedra da Gávea. Você fala, meu Deus, isso chega a ser uma ofensa, entendeu? E às vezes, e ao mesmo tempo, um orgulho também. Pra você ver o jeito que eles enxergam a gente, que a gente mesmo se auto-boicota, não enxerga desse jeito. Então, e vendo o orgulho que eles têm pelo país deles, falei, cara, a gente tem que ter exatamente isso aqui também, né? Você começa uma apresentação lá, as pessoas falam, tem algum veterano de guerra aqui? Se levanta, por favor. Acho isso de uma educação, de um patriotismo, independente do sistema político, muito legal, de orgulho mesmo, entendeu? Do teu povo. Então, esse tipo de coisa foi me dando a diferença entre os relacionamentos lá, o jeito que as amizades são, que as pessoas se tratam. A gente é muito mais afetivo, amoroso e se toca. Então, a máxima do Tom Jobim serviu muito pra mim também, né? Lá é bom, mas é ruim, e aqui é ruim, mas é bom. E aí você vai aprendendo isso com o tempo mesmo. Estava tudo bom lá, esteticamente, financeiramente, mas estava ruim, estava vazio. E aqui é isso, né? Parece que tá tudo ruim, mas tá bom também. Então isso vai fazendo cada vez mais sentido nessa troca de viver o estético, o plástico, que funciona mesmo, e você sentir falta do arcaico. Foi isso que fez você voltar? Foi uma das coisas, e a saudade da família. Eu fiquei legal também lá. Eu fui com visto de turista, acabei sendo pedreiro, modelo, instrutor de jiu-jitsu, comecei a estudar artes cênicas lá, e aí acabo voltando por estar com muita saudade da minha família e Você entender... chegou a pegar o Visa pra poder ficar ou não? Eu fiquei com visto de turista, mas expirei ele, a permanência, né? Putz, então você ficou ilegal E mesmo. fiquei legal mesmo. Então eu vivi com medo de... Só que naquela época não tinha como tem hoje o ICE, já tinha o ICE, mas não era como é hoje essa coisa mais terrorista, vamos dizer assim, agressiva, né? Ele existia, mas ele não patrulhava na rua e tudo mais. Então você vivia com medo, né, cara? E a única alternativa, depois que você fique legal, é casando. Então passou pela minha cabeça casar pra pegar green card e tudo mais. Alguns amigos fizeram, mas eu não consegui ceder a isso. E falei, cara, não consigo casar com ninguém por um documento. E se alguém quiser casar comigo, que seja pra pegar o meu papel brasileiro. Eu costumava brincar. E não é fácil. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Tem entrevista, eles dão Muito, incerta muito. pra ver se aquilo é verdade ou não, né? Eu também não conseguiria casar pra pegar um visto, não, cara. Mas eu entendo quem casa, Clê, porque acaba sendo assim a sua única chance, já que você não se entende mais no Brasil, você sabe que vai viver ali, você tem que viver de um jeito minimamente seguro, né? Não julgo. Eu só não conseguiria. Exatamente, cara. Eu não conseguiria, mas não julgo exatamente isso. E você volta pro Brasil, qual é esse Caio que retorna pra cá? Eu volto pro Brasil em 2010, de surpresa, no Natal. O que mudou? No Caio que saiu daqui, do Caio que voltou. Cara, eu nem tinha noção. Eu acho que demorei uns 2 anos pra entender tudo que aconteceu lá, Clê. Porque primeiro eu vim muito frustrado pra mim, eu não tinha aprendido inglês. Falei, cara, fiquei 4 anos lá e eu não falo inglês. Não tinha juntado muita grana, tinha só um dinheirinho. Falei, cara, pô, você vê as histórias que a gente falou agora dos mineiros e tudo mais, eu reprovei, vamos dizer assim, né? Mas eu fiz muitas amizades, eu viajei muito, eu fiz relações muito sólidas mesmo. Eu tenho quase que uma segunda família, principalmente em Orlando, que são pessoas que são meus amigos e amigas até hoje, que me ajudaram e que eu ajudei também, que a gente só tinha uns aos outros lá. Isso acabou virando uma irmandade que eu nunca precisei ter no Brasil, então eu acabei conquistando lá.
Então sai um menino e volta um homem mesmo, né? Mas um homem com muitas dúvidas ainda. Com 24 anos, já não me encaixo em Londrina, mas tenho família no Rio de Janeiro. E aí vamos, toda a minha família, para comemorar que eu voltei depois de 4 anos dos Estados Unidos, a gente vai para o Rio encontrar outra metade da minha família. E ali eu decido ficar no Rio para começar a estudar artes cênicas com meu primo Breno, que também estava começando nesse mundo, estava na novela Tititi na época. E aí a gente entra no curso de artes cênicas do Antônio Amâncio juntos. Sou amigo querido. Que você bem conhece, né, cara? Isso aí já foi uma coincidência muito louca da nossa vida. A gente só soube depois, né? Exatamente. Cara, artes cênicas, tem gente que assiste esse canal que não faz ideia do que é, para quem não veio disso, entrar num ambiente de estudo, tanto de teatro, no caso do Antônio era mais focado em TV e cinema, né? Uhum. Porque aquilo vira um... Eu acho, primeiro, eu acho que é o afeto que tem nesses ambientes é diferente de qualquer tipo de afeto que eu tinha vivido até entrar num lugar como aquele. Eu também. Perfeito. E uma outra coisa é a nossa masculinidade, né? Que ela é meio tóxica, porque a gente é meio ensinado a ser um homem bronco. Engole o choro. Engole o choro. Apanha na rua, apanha em casa. Exatamente. Aquela coisa toda. E aí, de repente, você tá num lugar onde o teu professor fala, oi, amado, e pega na tua mão, e você, a princípio, fica meio... Por que esse cara tá me encostando? Uhum. E aí, daqui a pouco, as pessoas estão te encostando, daqui a pouco tá todo mundo... Eu não sei se você sentiu isso. Sim, sim. Mas pra mim foi um... E olha que eu era de uma família com muita gente de artes próximas. Uhum. Mas aquilo me mudou como homem mesmo. Total, cara. O Antônio Amâncio e o Homer Canhães são muito responsáveis por essa versão minha quando eu volto pro Brasil, porque eu não tava me encontrando nem em Londrina, nem com os meus amigos antigos, eu tava muito perdido do que ia ser minha tribo, do que ia ser minha vida no Brasil. Então, quando eu chego no Arte Cênica, subo aquelas escadinhas ali da Bambina, cara, eu realmente me encontrei minha galera, sabe? Então foi uma sensação de pertencimento muito grande. Eu sei exatamente o que é E isso. aquilo foi, assim, um alívio também, porque eu já tava agoniado há um tempasso, tipo, o que é da minha vida? O que eu vou fazer? Eu nasci pra quê, né? Então todas essas coisas de ter feito muito trabalho nos Estados Unidos e ao mesmo tempo nada fixo, assim, foi me dando muito nó na cabeça. Quando eu chego no Artes Cênicas, eu falo, pô, cara, eu não sei nem se eu quero ser ator, mas eu quero muito aprender essa metodologia, esse jeito de ser, porque isso aqui eu vou usar pra qualquer coisa na minha vida. Você sacou isso? Muito, de cara. Como se fosse administração pra qualquer pessoa. Artes cênicas a gente fala de emoções, né, cara? A gente fala de interpretar emoções do outro e, às vezes, usar as suas pra que aquilo chegue. E acaba, o Antônio sempre falava isso aqui não é terapia, vai pra análise depois. Nossa, ele falava Mas isso o tempo inteiro. Mas você acaba batendo nas suas questões o tempo todo. Então, quem não se auto-observa ou quem não enxerga isso, vive uma vida inteira, às vezes, às cegas ou incomodado com uma coisa que não sabe, né? Então, foi muito libertador estudar artes cênicas para me entender pensamentos e coisas que eu não sei, como fazê-las ou como buscá-las do melhor forma, né? E o Amâncio, porque eu entrei muito no início, eu saio antes de você entrar. Sim. O Amâncio virou um pouco o mentor de todos nós. Sim. Por um bom tempo, assim. Sim. Então ele também carregava essa carga de cuidar de todo mundo, né? Muito. Porque aquilo emocionalmente abre caixinhas, né? Total, cara. Mas... E tem uma frase dele que tá super em alta hoje com o ChatGPT, inteligência artificial, que ele sempre falava, mais do que as respostas, é importante fazer boas perguntas. Cara, isso é sensacional e é o que a gente usa hoje no prompt, vamos dizer assim, né? São os bons prompts, são as boas perguntas que fazem a melhor resposta. Você sentiu essa coisa que eu senti das caixinhas, de se abrindo caixinhas sim, e sim. Elas não necessariamente se fecham? Totalmente, cara. De questionar coisas que eu achava super certas já e depois falar, será que é isso mesmo? Outras coisas ter mais certeza ainda, mas por ter uma experimentação muito grande, né? Principalmente naquelas aulas mais intensivas mesmo, que respiração, que é olho no olho, e você sendo provocado o tempo todo para extrair o melhor ou a sua zona de desconforto, né? Tirar você da sua zona de conforto. Isso é um exercício maravilhoso, né? Você tá falando do olho no olho, né, cara? Eu acho que eu não tinha... antes de entrar no Amâncio, acho que nenhum homem tinha olhado no meu olho de verdade, como aquele cara entrou. Olha que percepção. Porque o Amâncio, cara, você fala com ele, o olho dele sim, fica assim, né? Homer também.
O home é a mesma coisa. Impressiona. E assim, a gente não foi criado pra isso, cara. Não, A gente não foi educado. Eu acho que se eu olhar no olho do meu pai, ele olha pra baixo. exatamente. E aí pega aquilo que você falou no começo, né? Já começam as primeiras percepções de, opa, o que tá acontecendo aqui, né? Por que que eu não era afetuoso com meu pai? Porque ele não era comigo. Por que que a gente não se toca? Por Nossa, que aí é papo pra terapia. E aí já. vai indo da construção do homem mesmo, né? Muito. Se a gente... Hoje eu acho que hoje se fala mais sobre isso, mas eu tô falando aqui, no meu caso, início dos anos 2000, assim, não se falava sobre isso, cara. De jeito nenhum. Nem era pauta, nem... Tipo, se tá triste, você é fresco, né? Exato. Depressão, um monte de coisa que não tinha, eu acho que nem tinha nome, né? Não tinha. E aí você era um fracassado, um trio, o cara é fraco. Exato. E aí a gente descobre ali que a nossa sensibilidade é um atributo, né? É uma ferramenta potente, cara. Não é vergonha até. Não é vergonha, Bem não é pelo fraqueza, contrário. é o Ela contrário. pode ser sua maior arma e você não sabe ou não usa. Olha que loucura. Você tinha essa clareza antes de fazer Não, a e eu vim do cênica? jiu-jitsu, né, Clay? Então Ah, eu é tinha verdade, eu tinha um desbloqueio de corpo de homem muito grande. O jiu-jitsu é corpo era a corpo. todo- E a E gente... o Aman sentava tipo, solta menino. Muito disso. Mas eu tinha também a parte de eu já encostava em corpos, que isso me ajudou muito no artes cênicas. Mas diferente, né? De um jeito diferente. Mas isso, a parte do tato já veio muito intrínseca. Mas aí veio a parte afetiva, o olho no olho, as intenções. E ali eu comecei a ficar assustado. Falei, o que é isso? Ou o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo internamente, né? E ali foi mais isso. Eu mudei as perguntas do que eu fazia em vez de achar as respostas que eu procurei, entendeu? E você, em algum momento, falou você é ator ou em nenhum momento? Sim, cara. Em vários momentos, na verdade, eu falei, pô, vai dar pé pra mim, sim. Ou na época era Globo ainda, né? Não tinha nem o hype de Netflix ou internet. Então, você tinha que tá na Globo, você venceu na vida. Então, todos os meus amigos também tinham esse ideal, né? A gente vai ser ator pra ir pra Globo. E chegou a fazer cadastro, teste? Pontinha em filme, comercial. E ali a gente começa a ver que tinha que esperar muita coisa acontecer e a gente queria usar artes cênicas que a gente aprendeu em algum lugar. Nesse né? momento era muito desesperador mesmo, cara. Muito. Porque a única chance era um produtor de elenco te chamar pra um Muito, teste, cara. né? Hoje, pô, a gente viraria creator, cada um teria a sua plataforma e fazer o seu conteúdo, né? Existem hoje... Antes não, ou é Globo, se você não quiser muito Globo, tem uma Record ali, que uma galera não... Ou tu ia pro teatro. Ou teatro, mas é isso, e acabou. Que acabou sendo no teu E caminho, foi, né? no caso. Eu tenho desse desconforto, a gente sempre vai questionando isso na Praia do Leme, junto com amigos. Então ali tem o André, tem o Gil, o Marcel e o Breno, que são esses caras que a gente sempre vai ali final de semana e fala, cara, não aguento mais trabalhar na loja que eu tô. Aí o outro fala, não aguento mais tocar no barzinho que eu toco. E ali dessa insatisfação com o Rio, em 2014, na Copa do Mundo, a gente decide montar o grupo No Cabe, de No Caminho do Bem. Homenageando o Tim Maia Racional. A gente criou o No Cabe e sem recurso nenhum, Clay. Zero dinheiro. Ali cada um era tipo Capitão Planeta, cara. Terra, fogo, água e ar, deu Capitão Planeta. Cada um tinha uma qualidade. A gente juntou todas as qualidades dentro de uma Palio Weekend velha. E foi, depois do 7-1 do Brasil, um dia depois, a gente saiu do Leme até a Ilha do Marajó, em Belém do Pará. Mas qual era o plano? Tinha um plano? O plano é o Marcel, um dos integrantes, é de Belém do Pará e ele tem casa lá. Então a gente falou, cara, vamos o mais longe possível para que a gente consiga voltar com calma pelo litoral e testando a nossa peça, a nossa dicção, o nosso formato de teatro para ver se a gente dá conta. A peça estava escrita já? A gente ela foi escrita no Rio de Janeiro e a gente foi ensaiando ela na estrada até chegar na Ilha do Marajó. Cara. E eu fui o último a entrar nessa maluquice. Os caras já estavam tudo certo para ir, eu era mais pé no chão, falava, isso aí é uma maluquice, cara. Eu não vou entrar nesse carro aí com 4 caras. Tá maluco? Você ficou meio com medo, né? Muito. Só que aí os meus melhores amigos, cara, eu ia ficar fazendo o quê no Rio, né? Falei, pô, eu acho que eu preciso entrar nesse carro aí. Quanto tempo daqui até Belém do Pará de carro? A gente gastou 3 dias, porque a gente parou em Brasília e um fato curioso também, a gente saiu com R$1.500 ou 5. Não dava para chegar em Belém do Pará comendo e abastecendo o carro. Então a gente teve que parar em Brasília para fazer alguma coisa, para ganhar dinheiro. Então a viagem já começa assim. Então a gente para em Brasília, para um pouco o ensaio. Como o teatro a gente estava ensaiando, a gente foi vender
a música. O André é um grande músico, já teve a banda chamada Pimentas do Reino, de Maringá. sim. E o Marcel é um excelente percussionista de Belém também, que tocava no Rio. E a gente juntou os dois para que eu pudesse vender uma mini banda para bares, para eventos e fazer uma grana extra nessa viagem. E aí começa também essa onda de produtor começar a entrar na minha vida. Eu tentava vender os dois? Eu vendia a eles, vendia o teatro, conseguia almoço, janta, gasolina para o carro, hotel para a gente ficar ou casa para a gente ficar. Então ali eu começo a ser um participante do elenco do teatro, mas fazendo muito mais a produção e a venda de todos os produtos que a gente tinha ali no carro para oferecer. Então em Brasília a gente consegue fazer 2 shows, já dá mais R$ 1.500 e a gente consegue chegar até Belém e consequentemente depois para a Ilha do Marajó, onde a gente faz a nossa primeira apresentação do nosso espetáculo chamado Até Quando Viver Nesse Mundico. E era o quê? Na rua ou era dentro de teatro? Era mesmo? num anfiteatro na rua, cara. E anfiteatros, a gente descobriu nessa andança que anfiteatros são usados para jogar bola. Raríssimas são as apresentações de música ou de teatro nesses espaços. E ali a gente viu uma chance muito legal de mostrar para a cidade um jeito diferente, né? E aí vocês chegavam, que promoviam na rua, era pago, era Promovia gratuito? na rua, falava com o prefeito, ia na praça, ligava uma caixa de som, fazia um violão, falava, o que é isso? Vem à noite que você vai ver. Cidade pequena, sem pouca atração, a gente enchia as cidades todas as noites. E o legal é que a peça foi escrita por nós e com a nossa história embutida nesse cordel, né, que a gente chama. Que Até Quando Viver Nesse Mundico conta a história do Raimundo, mais conhecido como Mundico, que vive numa cidadezinha muito pequena, fictícia, chamada Pororiçoca, que ele tem um sonho de ver o mar, que ele pensa que a felicidade dele está próxima do mar. Só que metade da cabeça dele, que é o pessimismo, fala, Mundico, para de sonhar essas coisas, isso não é do seu tamanho. Fica aqui, morre perto do teu pai, da tua mãe, que é o melhor que você faz. E a outra metade, que é o otimismo, fala, Mundico, quem disse que a tua realidade já está finalizada a ser aqui? Por que você não se aventura e tenta ver o que tem do outro lado e tudo mais? E aí o Mundico vai caminhando com o pessimismo e o otimismo falando com ele o tempo todo. E aí nessa estrada vai acontecendo muitas coisas que ele vai tendo insights e se autoconhecendo também. Então ele está guardando um pão para quando ele tivesse muita fome, e aí ele vê 2 crianças trabalhando numa carvoaria e ele fica mais feliz de vê-las comendo o pão dele do que comer. Ele fala, que sentimento é esse? E ele faz uma coisa errada numa outra cidade e sente uma culpa e uma vontade de desistir de tudo. E vem o pessimismo e acaba com ele. Fala, cara, é isso mesmo, tá vendo como isso é ruim? E aí vem o otimismo e salva um pouquinho de esperança que ele tem e fala, cara, não se deixa abater por isso, levanta a cabeça, continua. Então ele vai passando por muitas coisas e no final ele realmente chega no mar, só que ele entende que felicidade não é um lugar e sim um estado de espírito, mas foi necessário ele percorrer todo esse caminho para ele descobrir quais são os valores dele e tudo mais. Bonita história. Cara, nisso que era para um adolescente, para uma criança, o professor terminava chorando porque lembrava de alguma coisa relacionada à vida dele. É quase com um tema igual Chaves, Sim, você consegue falar com todo mundo. É igual E muito ingênuo, né? Divertidamente é um pouco Divertidamente, perfeito. assim. Criança chora, adulto chora. Todo mundo. Você consegue. Aí a gente viu que tinha um material realmente legal na mão, escrito por nós mesmos com a nossa história. Que fora o Breno, todos nós somos de alguma cidade que foi morar no Rio. Então a gente foi em busca da nossa felicidade perto do mar também, igual o Mundico, né? Então a gente usou todas essas analogias e compilou num cordel muito legal, aonde a gente ficou mais de 5 anos viajando o Brasil. Cara, 5 anos. 5 anos, Clê. E dessa primeira viagem, né, que eu comentei com você, do Nocab, a gente fica 3 meses viajando. Então a gente vai de Belém até o Rio e volta. E conhece todo o litoral brasileiro, conhece mais de 30 cidades, mais de 3 meses viajando. Conseguia pagar as contas e ganhar algum dinheiro? Ou não? A gente voltou com tudo pago. A gente fez uma conta por essas agências de viagem, ia dar uns 35 mil reais cada um, tudo que a gente fez. Quando a gente chegou, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses, um olhou pro outro e chorou, cara. Falou, olha onde a arte tá levando a gente, entendeu? Não foi meu trabalho, um patrocínio, nada. Foi porque a gente saiu de casa pelo teatro, a gente tava num paraíso, cara. Paisagens absurdas. Conhecer a Amazônia mesmo, em Belém do Pará, nativa, né? Que tem uma parte maravilhosa lá, que a gente não tem nem ideia. Conhecer o carimbó de perto, né, cara? Conhecer toda essa cultura. Vocês faziam apresentação em todos esses lugares? Mesmo as cidades mais pequenininhas? Todas. A gente foi para comunidades ribeirinhas em Belém do Pará. A gente já foi para hospitais, crianças com câncer, para dependentes químicos. E cada apresentação era uma oportunidade
da gente conhecer uma galera nova, né? Na Rocinha, no Vidigal, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma desculpa muito boa que chamava a atenção de qualquer público, vamos dizer assim. Então, desde o bandido da favela até o político, ambos queriam que a gente apresentasse lá. E ambos davam espaço pra gente conversar, pra saber da realidade deles. E isso acaba tendo histórias, cara, assim... Tem alguma que Pô, lembrei de uma aqui agora que é maravilhosa. Era Páscoa, a gente tava indo apresentar no Vidigal. Ficamos a semana inteira subindo a comunidade, falando com os moradores, o que a gente fazia e tudo mais. No dia da apresentação, era Páscoa. Um vereador, que eu não vou citar o nome, chegou com... A gente tinha 400 crianças no anfiteatro para assistir a gente. Ele chegou com uns 200 suquinhos daqueles que é frutinha, sabe? Que tem uns desenhos vencidos, fazia uns 2 dias assim. Falou, ó, fala que foi o fulano de tal que deu, fala meu nome no microfone e escolhe dar metade para as crianças aqui. A gente olhou, né? Falou, cara, que estranho, cara, vai dar briga, né? Qual que é o juízo de valor também? Quem que eu vou escolher, que criança que merece ou não? E aí, cara, deu 30 minutos depois, desceu uns 5 caras cheios de corrente de ouro, de chinelo e óculos, com muita sacola de ovo de Páscoa, cara. Número 40, 50, uns números que eu nunca ganhei na vida. E mais de 400 ovos. E deixaram lá, falou, ó, dá pra criançada e não precisa avisar quem foi. Então, ali, nitidamente, a gente foi... Quem é o bandido, né? Pô, cara, e aí você começa a entender a comunidade, na hora que o pau quebrar aqui, você acha que ele vai estar do lado de quem, cara? Então, pela narrativa do teatro, a gente acabou ficando amigo, conhecendo muita gente e vendo muita coisa que só pelo teatro mesmo a gente conseguiria ter acesso a isso, né? Isso vai transformando a gente, né? Pô, demais, demais. E aí, quando você acaba ajudando os outros, o universo vai te ajudando o dobro, né? Então, acho que essa que é a capacitação de produção, ela veio pela benfeitoria de querer fazer o bem através da arte, da música. E você tentava patrocínio, tentava de tudo. tudo quanto é jeito, Clê, de tudo. E era quanto difícil é pra jeito. caramba. Cara, foram pessoas, nunca foi empresa que patrocinou a gente, mas sempre um amigo falava, cara, é muito legal, não para de fazer isso, toma aqui a gasolina. Teve a Meg, cara, uma grande patrocinadora nossa, que ela alugou o motorhome pra gente na Europa. Depois vocês vão pra Europa, depois desse rolê no Brasil? A gente fica 5 anos fazendo no Brasil, em 2019 a gente decide expandir. Seus pais devem ter pensado que meu filho enlouqueceu, né? Então, nesse legal dessa história toda, que tá ali todo mundo torcendo por mim ainda, mas falando, e aí, cara? Mas quando e aí? Quando é que vira mesmo, né? Eles conseguiram se reerguer financeiramente? Conseguiram minimamente, mas ali a gente já tava também, cada um com sua vida e... Já não precisava sustentar você. E muito mais, ajudar, né, cara? Um ajudar o outro, né? Esse que eu acho que o incentivo de família pobre sempre tem, o que tá melhor ajuda o resto e assim vai, né? Então ali eu já tava muito mais querendo saber o que eu era da vida e como eu iria ser bem sucedido, vamos dizer assim, né? Esse que era fazia muita coisa bem, mas ao mesmo tempo nada muito concreto. Então vinha aquilo de namoradas, de família, falava, pô, mas e aí, né? E aí a gente vai com esse propósito em 2019, falando, cara, vamos ganhar em euro? Já que a gente tem uma peça em português, né? Vamos para Portugal, que se fala português, e vamos apresentar nas escolas lá. Ideia maravilhosa, genial, vamos ver aqui e tudo mais. Sempre com pouco dinheiro, o que a gente tinha? Só a passagem de ida. E o Nocab sempre viajava assim, só com a ida, a gente nunca tinha a volta. Isso é muito legal, porque a gente deixava a estrada decidir quando a gente volta ou quando a gente vai para um outro lugar. E é um sentimento filosófico muito bom. Se estiver bom aqui, a gente fica. Se estiver ruim aqui, a gente vai embora. Simples assim. Signo? Virgem. Eu sou virginiano. Um virginiano aguentou isso? Mas muito, cara. E isso que é legal, desconstruir um virginiano, né? Cara... Tem muita coisa aí dentro que a gente não sabe, que, cara, faz muito a ver com a gente também. Se permitir desconstruir um pouco, né? Que o Antônio também falava muito isso, né, Clê? Então aí você vai fazendo essas analogias, né? Vem os Estados Unidos, vem o Antônio Amâncio, vem o grupo de teatro, eu começo a formar realmente um senso crítico de personalidade, narrativa, muito ainda confuso do que eu quero, mas com muita certeza do que eu não quero. Então essa estrada foi dando... O que você não queria, com certeza, nesse momento que você tá na Europa ali? Cara, o André tem uma música muito legal, e eu uso até hoje, que é uma frase que fala assim, não vale a pena estar onde só se conta as horas para chegar ao fim do dia. E é um exercício que eu uso até hoje, cara. Não vale a pena estar onde eu estou contando para sair dali.
E, cara, eu acho que a gente Isso é uma belíssima frase, Belíssimo. O André é um poeta genial. Sou fãzão, cara. E isso é uma coisa que pegou muito comigo, porque eu uso até hoje em todo tempo, entendeu? Seja numa festa ou no trabalho. E quem que nunca contou as horas para chegar ao fim do dia de alguma coisa, entendeu? Não é que você vai ter todo dia o dia mais perfeito da vida. Mas você visitar esse lugar, cara, é importantíssimo. Vai ter dias que você vai estar no lugar que você ama contando as horas. Contando mas as se isso é a horas. tua média, Se isso é mais do que... tem algo errado. Ai, tem algo errado. Então essas coisas foram me dando o tato assim de tipo, tá tudo bem ter um emprego de segunda a sexta num lugar, não é isso, mas eu vou estar fazendo o que para quem? Qual que é a intenção? Então essas perguntas, elas foram, acho que são 3 camadas antes dessa do que eu realmente quero, que a gente fica se questionando, para que realmente fique mais claro essas coisas no caminho, né? E tem gente que já nasceu com a vocação muito bem definida, ou a família moldou aquela pessoa para ela ter achar que tem aquela vocação. Tem muito isso, né? Tem muito isso. Família de médico, o cara, a pessoa nem pensa, ele vai ser médico. Sim. E tem gente que realmente não tem vocação específica dentro das caixinhas que existem disponíveis na hora que você vai, sei lá, decidir qual faculdade vai fazer. Né? No teu caso, claramente a comunicação, né? Sim, sim. Pô, foi uma coisa que Mas não é uma caixinha. O que você vai fazer? É. Como você é comunicativo? Não é, cara. Eu sou muito cristão, acredito muito em Deus, né, cara? Então, eu justifico as coisas na minha vida porque foi Deus mesmo. Eu tenho um e-mail que eu uso até hoje, que eu fiz com 15 anos, que é caiorodriguespublicidade@hotmail.com, cara. Eu nem sabia que eu ia fazer publicidade na minha vida ou tudo que aconteceu, entendeu? Mas Deus já tinha colocado um sonho que realmente cabia no meu coração e eu consegui buscar ele, né? E eu tava lembrando disso vindo hoje pra cá, vendo o que eu ia falar. Eu falei, cara, eu tenho um e-mail que antes de eu saber que eu ia fazer publicidade, antes de eu decidir Então isso, foi um sonho a publicidade mesmo. ela foi um sonho que eu nem sabia que eu dava conta, entendeu? Parece que realmente Deus colocou no meu coração e depois eu fui vendo que eu dava conta dele. Isso que era... Tava muito distante, Clay. Imagina, de Londrina, do interior, publicidade, não tinha muito a ver. E a entendeu? faculdade te convenceu que aquilo era o que você queria fazer? Ou A em algum momento faculdade- você contou as horas? A faculdade começou convencendo e depois eu comecei a contar as horas. Falei, opa, é melhor eu ver aqui pelo menos agora o inglês, ou o que tá rolando lá fora, pra terminar essa história. Isso foi crucial também. E aí você volta a fazer a faculdade quando você volta pro Rio? Volto pro Rio de Janeiro, termino remotamente, que só faltava um pouquinho, pego o meu diploma e não exerço ainda. Continuo sendo ator, tô com os meninos, tô viajando. E aí vem essa turnê de 2019, onde a gente vai para Lisboa. Só que a gente erra o mês e chega lá nas férias escolares de Lisboa, cara. Não tinha ninguém Não na tinha cidade. ninguém pra gente apresentar. E mais uma vez vem a resiliência e o que a gente faz? Então a gente tinha 3 meses de Europa, estava na casa de um grande amigo meu, o Fábio, e a família dele, que abriu a casa para 5 artistas ficarem lá. Amigo mesmo. Amigo mesmo, irmão. Ele, a família dele, ele, a mulher dele, os filhos abriram a casa pra gente. E aí a gente começou a pensar, cara, o que dá pra fazer? Sendo que não tem como mais fazer o teatro, porque a gente não fala inglês. Os meninos não falavam inglês na época. E Portugal, a gente não consegue apresentar nas escolas. Então a gente começa a falar, cara, estrada a gente vai muito bem. Estrada a gente sempre se desenrola. Então vamos criar um personagem de clau, violão na mão, e vamos pras praças pedir dinheiro, moeda e tal, com palhaçaria. Os meninos começam a estudar métodos de palhaçaria, como pintar cara, que roupa que compra e tudo mais. E eu vou mais para esse viés de produção, de como que eu consigo botar eles dentro de lugares para eles exercerem um número ali, num restaurante ou no hotel, para a gente angariar dinheiro e tudo mais. E aí vem a Meg, que patrocina esse motorhome pra gente. E aí a gente tem 1 mês e meio de motorhome pago, que a gente podia ir para qualquer lugar da Europa. Então a gente fala, cara, vamos, igual no Brasil, vamos o mais longe possível e a gente volta parando. Então a gente vai rápido e volta parando até dar o Vocês tempo. foram pra onde? Qual foi A a gente cidade? foi pra Amsterdã, cara, que era o mais longe Pô, que beleza. que a gente queria chegar. E é muito doido, porque era assim, a cidade que eu queria muito conhecer. Eu tinha um sonho, assim, absurdo. E a gente ficou 24 horas só lá. E já foram descendo. Já foram descendo, porque cidades grandes a gente não emplacava muito nas ruas. Mas as pequenininhas, a gente começou a fazer 300, 400 euros por dia. Aí um já olhou pra cara do outro e falou, grana, opa, dá pra viver dessa parada aqui também. E eles aprenderam a palhaçaria em tempo recorde. Em tempo recorde, fazendo na rua, cara. Os meninos são muito talentosos com o violão. E aí tem um fator legal que nessa da Europa a gente ganha um 6º elemento, que é o Gabriel Xavier, que é o Pinduquinha, neto do Pinduca. Uau.
essa que foi uma moral absurda. O Gabriel já era amigo de longa data da gente, né? O Marcel apresentou ele, trouxe ele pro grupo, e a gente já convivia com ele quando ia para Belém. Mas quando a gente traz o Gabriel, a gente ganha essa força do carimbó, de uma música mais forte na Europa, cara. Putz, na Espanha, em Barcelona, em Madrid, na Alemanha. Aí os caras começam a fazer shows e isso começa a dar muito certo. E mais uma vez a gente se reinventa em tempo recorde, consegue fazer uma grana e faz toda essa Eurotrip aí, conhecemos mais de 8 países, compramos 6 passagens de volta, devolvemos o motorhome e conseguimos voltar pro Brasil. Não voltou com nenhum dinheiro juntado, nenhum dinheiro, mas a mesma coisa. Né? Uma Eurotrip feita, uma experiência absurda. Só que aí foi a última viagem antes do fim do mundo, né, cara? Aí vem a pandemia. Então aí que a história muda, né? Que a gente entra pra esse capítulo publicitário. A pandemia chega e aí já é 2020, a gente tá no carnaval no Rio, começa os primeiros casos e aí tem aquela tensão, fala, cara, vamos ter que sair do Rio e voltar pras casas dos nossos pais e esperar lá. E Vocês assim moravam juntos no Rio, essa galera? Não, a gente morava no Botafogo e Leme, todo mundo. Então tava todo mundo ali na Zona Sul, super tranquilo. E aí quando vem esse baque, não tinha mais condições de ficar lá, a gente entrega os apartamentos e volta cada um para suas casas. Aí eu fico 6 meses em Londrina. Cara, depois de 15 anos, 18 anos fora de casa, né? Na casa do teu pai ou da Na tua casa mãe? da minha mãe. Mas também não tinha o que fazer, Não tinha o né? que fazer, irmão. Não tinha pra onde ir. E eu também em Londrina, Graças na pandemia, a Deus, se tinha dentro de minha mãe. casa não muda nada. Dentro de casa em Nova Exato. York, dentro de casa em Londrina. Exatamente. É melhor em Londrina. Precisava sobreviver. Era só isso que a gente tava pensando. Não, e o afeto, né? Com certeza, tá perto dos meus. É, porque imagina você, se tivesse te pego isso na Europa, cara. Não, e sozinho, sem plano de saúde, sem dinheiro, imagina, né? Que loucura, né, Até cara? isso, Deus tem cuidado com tudo. Aí a gente fica preso em Londrina, cada um na sua casa, né, cara? E aí eu começo a estudar cursos digitais, o que dava para fazer no momento ali. E numa desses estudos, um grande amigo meu, que estudou artes cênicas também comigo no Rio, e depois virou diretor de cinema, super renomado, premiadíssimo, o Pedro Gui, ele me liga e fala, Caio, eu vou pegar um trabalho com a Miss Brasil e ela vai concorrer à Miss Universo e a gente vai fazer um reality show, queria que você fosse o produtor. Vamos para São Paulo na pandemia? Com todas as seguranças e tudo mais, mas eu preciso de um produtor lá. Falei, pô, vambora, cara. E aí o Pedro escalou esse time, que era eu e o Yuri Westerman, que também é um grande roteirista, assistente de direção, e vamos os 3 para São Paulo, no meio da pandemia, para essa nova empreitada. Era naquela época que deu aquela mini abertura, né? Aquela mini abertura, deu uma flexibilizada, já tinha passado aquele pânico maior, então a gente vai e aluga uma casa no Paraíso, aqui em São Paulo, e começa a desenvolver essa pré-produção desse projeto para Miss Universo, para Júlia Gama, uma queridíssima também, que de certa forma me ajudou muito nessa história, porque foi através dela que eu vim para São Paulo, né? Através dela e do Pedro. E deu certo ou não deu certo? Deu super errado. Cara, como tudo, não tem só essas coisas, né? Mas, na verdade, o projeto não foi para frente e a gente teve que parar depois de um mês e tinha 20 dias de aluguel pago e um salário. E era isso. E voltar para Londrina ou tentar fazer alguma coisa em São Paulo e usar esses 5 mil, esses 20 dias para tentar um emprego. Deu medo? Você chegou a pensar em voltar para Londrina? Todo tempo, toda hora. Muito medo. Mas o medo não me congela, Clê. Às vezes ele até muito me ajuda, porque ele me faz, cara, não tem como voltar, não tem como regredir. Isso, o medo também, ele vem muito nessa, cara, daqui para frente. Mesmo sabendo que dá para voltar, mesmo sabendo que dá para regredir. E eu fui muito com essa vontade. E por ter morado no Rio de Janeiro muito tempo, morei com uma galera muito legal, que trabalhava no audiovisual, trabalhava na Globo, na GNT, na Multishow e tal. E eu liguei para uma amigona minha, Luísa, falei, Lu, ela trabalhava na GNT na época, falei, tô desesperado, preciso de um freela para continuar em São Paulo, a pandemia tá pegando aí, não tenho o que fazer em Londrina. Ela, cara, vamos ver, vou ver aqui se eu conheço alguém. Lembrei, tem uma amiga minha, chamada Juliana Leite, que trabalha numa agência chamada África. Ela tava precisando de um freela lá, vou ligar para ela. Mas é publicidade, hein? Falei, não, eu me formei, Lu, vão aí, que eu acho que eu dou conta. Beleza. E aí, cara, a Juliana Leite me liga pra fazer a primeira entrevista para eu entrar de freela na Agência África. E aí essa história toda que eu te contei até chegar aí começa a fazer sentido para mim.
Ela pergunta se eu já tive algum contato com projeto social. Aí eu mostrei o Nocab para ela, mostrei todas as coisas que eu fazia nos últimos 5 anos. Falou, nossa, que legal, tal. Perguntou se eu falava inglês, aí a gente falou inglês, falei que morei lá fora também. Ela falou, pô, que bacana. Aí depois ela fez uma pergunta aleatória, tipo, a gente tem um projeto de basquete aqui, você gosta de basquete? Falei, não, mas conheço o presidente da NBA. Como que você conheceu o presidente da Falei, NBA, como cara? assim? Eu dirigi para ele em 2016 nas Olimpíadas do Rio, quando a NBA veio para cá. Eu fiz uma aplicação para uma vaga que tinha que saber artes marciais, dirigir bem no Rio e falar inglês fluente. Falei, opa, essa aí dá conta para mim. E aí eles não falavam para quem que você ia dirigir, nada disso. E aí acabou que eu fui escolhido para dirigir pro número 2 da NBA, o Jason Carrilli e a família dele. Olha que foda. E virou um amigão meu. E por que ela queria saber se... Porque na época a África tinha um projeto ligado com a NBA e aí ela já tava entendi. vendo ali o que Te que sondando, Exatamente. Perdão. E aí, cara, com isso, ela falou, beleza, você foi muito bem, vão te ligar aí depois e a gente vai se falando. E aí o telefone desligou, fiquei super apreensivo, né? Dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade, tudo novo. E aí daqui a pouco, umas 2 horas depois, alguém me ligou, falou, sou da África, você acabou de ser contratado, bem-vindo à África. Dá o seu endereço que a gente vai enviar uma máquina para você aí. Você sabia o que era África? Eu comecei a desconfiar nesse dia aí, Clay. Falei, talvez aquela da faculdade, né? Que todo falava. mundo fala, né? Do Nizam, do Gordilho, né? Entendi. Era tão distante, como eu te falei, né? Falei, eu não acredito que é isso, cara. E aí, chega um computador em casa, uma senha, e, assim, de um dia para outro, eu entro na minha primeira reunião com 7 pessoas, todas de projetos especiais da Agência África. Então você já nasce na publicidade dentro dessa caixa de projetos especiais. Desde o primeiro dia, cara, eu tive o privilégio de ser o mais novo, inexperiente da turma mais profissional do Brasil. Essa turma, essas 6 pessoas da África, elas criaram uma metodologia incomparável que hoje é copiada por muitas agências e eu sou muito grato de fazer parte dessa metodologia, de estar lá no começo disso, porque projetos especiais era uma coisa muito embrionária nas agências. O que é o projetos especiais para quem não entende? Projetos especiais, ele nasceu... cada pessoa conta uma história, não tem uma coisa muito concreta de onde começa esse setor específico, mas eu ouvi que isso nasceu em Nova York, que nasceu em Londres também. O que eu sei é que quem fez isso com maestria, os primeiros no Brasil, foi a África, foi o Gordilho, que tinha essa mentalidade de criar um setor para ser mais enxuto, para ele conseguir executar ideias mais rápidas e não ficar esperando, às vezes, ou o cliente ou alguma coisa ter um time para acontecer. Então, é um setor que realmente, quando tem uma ideia muito legal, as pessoas se motivam muito para fazer aquilo acontecer. Então, acho que projetos especiais nasce dessa necessidade das agências de fazer o fora do comum de uma campanha tradicional, que é o roteiro, veicula na TV ou no jornal e acabou. Então, nem toda campanha que nasce numa agência passa por projetos especiais? Não, nem toda campanha passa por projetos especiais. Mas, às vezes, as marcas pedem um projetinho especial para que ela também tenha esse posicionamento, vamos dizer assim. Entendi. Então, ali começa a minha carreira publicitária como produtor júnior de projetos especiais do time da África pela tutela da Juliana Leite. E ali só tinha faixa preta, cara. A Ju Leite, a Lica, a Isa, a Thaís, o Fernando, são pessoas que são meus amigos até hoje, mas que me ensinaram e deram o tom de como que seria essa metodologia. Não existe não para projetos especiais, não existe impossível. E aí esse tipo de sentimento foi começando a tomar conta de mim e foi me deixando muito próximo de todos os desafios que eu já tinha tido antes, né? Do Teatro Mambembe, dos Estados Unidos. Então aquilo não me deu tanto medo e mais tesão mesmo, vontade. Falo, cara, eu acho que isso aqui... Porque você tá realizando dentro de uma máquina de fazer, Exato. Né? Agora eu tenho um nome legal, um e-mail bacana, tenho respaldo, tenho mínima grana para os projetos. Não é mais aquele estilo de rua, né? Então, acho que aí é um fator determinante na minha vida, que eu começo a trabalhar na África e sou agraciado já no primeiro ano a gente ganhar um titânio com o projeto Save Sala, que eu participei também.
E aí eu começo a entender o que é Cannes, o que são as premiações. Até ali você não sabia Até nada. ali, Cannes pra mim era só o de cinema. E eu falava, como assim a gente vai ganhar Cannes, gente? Mas o que a gente tá Você fazendo? não fazia a menor noção. A menor ideia. E aí O projeto especial, desculpa, ele tem a mesma pressão de performance de conversão ou eles normalmente são mais de posicionamento, ou seja, sem tanta pressão por venda? depende do do propósito projeto. dele. Se a gente quer, o objetivo, né? Se a gente quer chegar para fazer questionar, a gente vai por um caminho. Se a gente quer fazer as pessoas consumirem alguma coisa, vai por outro. Então tem projetos as duas especiais pode coisas. ser um produto, pode ser um movimento, pode ser uma ação, pode ser objetos em geral. Então, cada ideia requer um projeto especial diferente. Ou vamos seja, dizer assim. algo que é um pouco mais fora da caixa do que o cotidiano. Tudo ali, que é né? o fora do comum de uma propaganda Pô, que convencional. bacana, é o lado mais criativo, né? E mais desafiador também, né, cara? Porque aí você começa a fazer coisas como plantar tomate no solo de Marte para uma marca de ketchup, para a gente testar, para ver se dá para colher o tomate e fazer o ketchup da marca, junto com a NASA, com a Universidade dos Estados Unidos. Tudo vale. Tudo vale. Você falou que não tem impossível, Não né? tem impossível. E esse projeto, por exemplo, foi um projeto que a gente fez e eu toquei. Esse que você deu o exemplo? Eu não vou falar a marca, mas era uma marca de ketchup e a gente ficou 2 anos com o pessoal da NASA e da Universidade dos Estados Unidos. Eu entrei no final do projeto e consegui entregar ele, mas são várias pessoas que mexem nesses projetos, né? Eu costumo dizer que a gente tem o comparativo de um carro de Fórmula 1, uma agência de publicidade, ela pode ter essa analogia, que tem o cara do pneu, que dorme junto com o cara de parafuso, todas as cidades que eles passam. E esse cara estudou pneu a vida inteira, cara. Esse é o cara fodão do pneu. É de chuva, é de sol, é de curva. E o outro é do parafuso. Universos totalmente diferentes. E, ao mesmo tempo, totalmente iguais. Porque eles têm a mesma intenção. Fazer o melhor carro. Então, eu acho que a publicidade tem muito disso, né? Porque todo mundo pensa que é todo mundo criativo, todo mundo fica fazendo ideia. E são várias camadas, cara. Tem o atendimento, tem o financeiro, tem os produtores, tem o RTV. Tem muita gente que faz aquela ideia acontecer, vamos dizer assim. Não só, basicamente, uma agência montada por criativos, né? Tem todo esse ecossistema aí. Qual é o processo de criação de uma campanha? Existe um processo que se repete? Sequência de conceituação, eu digo. Como produtor, a gente não pega muito o processo criativo das ideias, né? Elas já chegam chega mais pronto brifadas pra gente e pra gente tentar executar e saber quanto custa, em quanto tempo eu consigo levantar aquela ideia. E se eu consigo levantar aquela ideia. Mas o que geralmente a gente vê, existe já um cronograma do ano que as marcas precisam acompanhar. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Carnaval. Então isso já enche bastante o ano. E aí você pega um ano atípico como esse, que vai ter eleição e Copa do Mundo, cara, quase que já fechou o ano em assuntos. Então marcas grandes já têm isso bucado para fazer esses assuntos e tem que ficar ali, deixar uma janelinha pro acaso, porque sempre vai ter uma bola levantando e uma marca ali para cortar, né? Então, às vezes, tem esse marketing de oportunidade, onde acontece alguma oportunidade e você precisa pensar muito rápido, criar alguma coisa muito rápido e botar na rua. Agente Secreto foi um pouco isso? O Agente Secreto foi isso. A gente contratou a Dona Tânia, diva brasileira. Tenho muito orgulho de sermos uma das primeiras marcas globais que fecharam um contrato com ela. A gente chegou nela antes das outras e fechou uma campanha para a Heineken com ela. No ápice. Eu lembro que você estava muito empolgado. Muito, cara. Foi um golaço, assim, porque o filme tava na alta e todo mundo queria fazer pública a Dona Tânia. E a gente conseguiu que ela soltasse a nossa publi primeiro das demais. E isso foi muito legal, que é isso que eu falei do marketing de oportunidade. A gente levantou tudo isso em 7 dias, na véspera de Natal. Então era uma coisa impossível de ignorar que a gente você precisava estava fazer. com a tua viagem para passar com a família, né? Tudo. Você teve que mudar tudo. Mudar tudo, e ela também, né? Então a gente traz a Dona Tânia para São Paulo para fazer uma diária super pesada e ela dando conta ali de tudo. E aí sai aquele golaço que todo mundo fica feliz. Aí é aquela coisa que até minha mãe consegue entender o que eu faço. Porque aí a propaganda vai para TV aberta, todo mundo olha e fala, é isso. E aí também tem um pouquinho de projetos especiais, que é essa negociação, o jeito de chegar, a velocidade de chegar, como contratar uma celebridade nesse perfil para fazer acontecer. Quais outros projetos você teve envolvido que você se orgulha muito? Cara, gosto muito do último agora que eu fui para Los Angeles, pela marca Truss, do Grupo Boticário, que a gente platinou o cabelo do Gabriel Leone
e modificou a Alice Carvalho, ambos também do filme Agente Secreto, no tapete vermelho. Então a gente conseguiu, em tempo recorde também, fazer uma operação lá em Los Angeles, na semana do Oscar. Conseguimos filmar uma campanha lá e soltar já domingo. Isso deu um PR muito legal e foi uma coisa também que, se a gente não pensasse rápido, não agisse rápido, não teria como acontecer. Então, tinham mais de 200 pessoas envolvidas nesse projeto. 200? No Brasil e nos Estados Unidos, para fazer isso acontecer em tempo real. Aí são coisas que eu me orgulho muito, cara, porque elas já, de cara, elas já nascem muito difíceis. Mas pelo tato e o profissionalismo de todas as pessoas que eu sou amparado numa agência, tirar um negócio desse em uma semana é quase que um milagre. Aí eu fico muito feliz, muito orgulhoso. Mesmo com uma equipe qualificada. Com certeza. E numa semana do Oscar, não todo mundo quer alugar uma câmera lá, alugar um estúdio. Quem sou eu na fila do pão, né, cara? Você está competindo com os maiores players com os maiores do mundo. Né? Mas ver o resultado acontecer também dá uma felicidade. Sim, Bote Recicla também, foi um projeto agora que a gente fez pela primeira vez. Boticário só aceitou materiais recicláveis na loja flagship dela de Pinheiros por 3 dias. Então você poderia comprar as coisas do Boticário com um resíduo de material reciclado. Isso fez um sucesso tremendo, foi campeão de engajamento de pessoas na fila e trocando por produtos. Então são projetos que têm um impacto social muito legal, que realmente fazem a gente pensar alguma coisa e acaba sendo divertido e criativo. Esses, para mim, são os melhores. Porque a gente completa. Porque tem um lance da ação social que para você é importante, junto com a questão da publicidade em si e do resultado, né? O Washington Oliveto falava isso, que eu acho muito legal. Ele falava que toda publicidade é uma intromissão. Então, já que você se intrometeu, que você seja, no mínimo, charmoso e educado. Você está interrompendo a atenção de alguém, De alguém. No mínimo, que você seja charmoso e educado. Eu adoro essa frase dele. Essa publicidade que a gente viu quando a gente era criança, né? Que é o ápice, né? Que estava todo mundo vendo TV. Sim. Você acha que como a publicidade vai lidar com a disrupção total e absoluta de multicanais, AI? Eu acho que continua sendo mais valorizado a ideia mais criativa, a coisa mais criativa. A régua aumentou, com certeza, mas ainda assim se nivelou tudo também do mesmo jeito, Clê. Eu acho que todo mundo está fazendo quase a mesma coisa ou indo para o mesmo caminho. Ganha aí quem tem autenticidade, ganha quem tem repertório, ganha quem tem referência. Então essas coisas eu acho que vão ser... Do mesmo jeito que a gente tem um lineamento das coisas criativas, a gente vai ter também uns rompantes, acredito eu, muito legais, que realmente dessa galera fora da curva, que vai olhar isso como uma oportunidade e fazer algo diferente que está diante dos nossos olhos e ninguém consegue perceber. A AI dentro das agências já é muito forte, né? Já é uma realidade. Hoje a gente nem discute se ela entra ou não. É como que ela ajuda o ser humano. Ela é uma ótima ferramenta para o humano. Isso ainda continua, né? Como que ela melhora o nosso craft, vamos dizer assim, né? Mas já não é mais se vai usar ou não, e também já não é aquilo se ela vai substituir ou não. É mais essa associação e uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Né? É porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas estão fazendo as mesmas perguntas. Exato. E chegando nos mesmos resultados, né? Resultados. Ou seja, a gente vai ter que melhorar muito a nossa pergunta, né? É o que a gente falou no começo aqui. As perguntas, cara, são mais determinantes do que as respostas hoje. O que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, né? Ou seja, o publicitário mediano, ele vai fazer uma pergunta mediana, né? E vai ter uma resposta mediana. Mas aí você vem aquele cara criativo e pergunta aquilo básico, né? Que você fala, ô louco, como que eu não me perguntei isso antes? Ali tem uma eureka. Talvez o medíocre fique melhor com a AI, né? Com a ferramenta. Sim. E tomara que o genial fique mais genial ainda, né? Eu acho que ele Você vai acha otimizar. Que isso talvez aumente a distância entre o medíocre Quem e é o bom vai gênio? ficar melhor, quem é ruim vai ficar mediano. Tem medo, cara, de perder tua função, por exemplo? De ser substituído? De jeito nenhum. A tua não sai. Nunca digo nunca, cara, porque eu já não duvido de mais nada, entendeu? O jeito Mas que a eu acho que robótica também tá indo, Mas Clê. é que você lida com afeto, você lida com convencimento. Cara, mas eu acho muito doido, até a gente comentou isso em off, a tecnologia, a inovação, ela não pede licença para entrar, né? Como eu falei para você, você lembra a última vez que você assinou um cheque? Não. Ou alguém falou para você, a partir de amanhã só o WhatsApp? Não. Ninguém avisa, né? Você lembra o dia que você começou a usar isso? E, sabe, quando o conforto vem nas nossas vidas, do jeito tecnológico, parece que você até esquece o passado. Você, a primeira vez você pegou um Uber e falou, será que eu vou de Uber agora, ou de táxi, entendeu? Ou a primeira vez você pegou uma Cybershot e falou, putz, agora é digital, mas eu não vou revelar mais.
Então, tipo, foi a última vez que você fez alguma coisa e ninguém te avisou, e aí já veio uma outra nova e te atropelou, e você nem viu. Tá acontecendo agora. Então, a gente tá passando pelo ChatGPT, que tá ficando ultrapassado porque veio o Cloud Code, e imagina o que não vai vir por aí. Ou seja, você não tem certeza absoluta que a tua função... De nada, de nada. A certeza mais certa é não ter certeza de nada, estar muito sensível para tatear o chão e ir de acordo com o movimento, né? Esse que eu acho que é o skills mais valioso hoje, não só para o publicitário, mas qualquer profissional. Para o mercado de creators no geral, né, onde eu me incluo, e também artistas que hoje eles têm que ser creator, né? Sim. Eu acho legal separar, eu vi o Jack Conte falando isso em Austin, não é justo que a gente coloque na mesma caixa criador de conteúdo e artista. Eu acho que artista é uma coisa diferente de criador de conteúdo, né? Total, cara. E o artista hoje ele tem que ser também um criador de conteúdo. Mas eu acho legal separar porque é justo, né? Super, cara. É justo. Qual é o desafio hoje das marcas? Porque elas têm que falar com muitas camadas, tá? Tá muito capilarizado, né? Como funciona hoje essa busca por essas frentes todas? E como que vocês vão atrás desses influenciadores ou criadores, ou até mesmo através dos artistas? Cara, hoje o data, né? O sistema de informação, ele é quase que um mapa de caminho, de uma ideia, de um brief, né? Então, a partir dos dados que a gente consegue coletar, a gente entende qual que é o creator ou qual que é a personalidade daquela ideia para chegar o mais próximo possível, de várias camadas diferentes. Então, não é que eu consigo, hoje em dia, contratar um creator e ele vai falar no território nacional todo, entendeu? Hoje isso é muito difícil. Ele pode ser o porta-voz, mas eu preciso desmembrar ele para todas as regiões. E isso os números vão trazendo para a gente, né? Às vezes, em Belém do Pará, um creator ele é muito mais expressivo do que o próprio grande nome da marca. Então, esse cara vai levar o grande nome da marca a um jeito mais popular com a linguagem dele nos canais dele. Então, acredito que tem essas faseadas, essas camadas mesmo, para vários tipos e tamanhos de projetos, vamos dizer assim, né? Mas com certeza hoje em dia não é mais um jeito ou uma pessoa ou uma coisa só. E as agências também terceirizam, às vezes, essa busca por esses creators, né? Sim, existe aí uma casadinha, uma collab entre as agências de publicidade e as agências de talentos, né? De influenciadores, que hoje são bem comuns também. Então, às vezes, você passa também a ideia e a agência te fala os perfis que ela tem ali de pessoas que podem se encaixar para comunicar a sua ideia. Isso é bem comum também. A gente está tendo pelo menos conceitualmente, eu vejo muito se falar sobre a busca pela relevância real, né? Dos creators que realmente têm propósito, e as marcas falam, propósito virou a palavra da vez, né? Propósito é genial, cara. Propósito, esse ano em Austin era comunidade e propósito, acho que eu ouvi essas duas palavras. E se falando muito de criadores médios e pequenos, mas eu não vejo isso muito acontecendo no Brasil ainda. Eu também não sei se as pessoas que estão falando lá de fora, botam na prática. Sim. Mas que as marcas entenderam que nem tudo converte e que é importante que esse criador tenha uma responsabilidade pelo que ela faz, e um propósito e um olhar a longo prazo, né? Exato. O que você acha que está acontecendo nesse momento da transição? Cara, aí você acha que existe essa transição real, ou se fala muito dela em convenção, mas no mundo real ela não se aplica? Ela existe, mas ela ainda está bem distante. E aí vou usar mais um dos meus ídolos, é o Marcelo Serpa, que tem uma máxima dele que é muito boa, que é: se todas as marcas estão salvando o planeta, quem é que está ferrando então? Eu acho isso genial. Então isso acaba pegando de certa forma nesse propósito. Eu sou boazinha, zero carbono e tal. Então, quem é que está atrapalhando? Se todo mundo está fazendo as mesmas benfeitorias, vamos dizer assim, né? Então, acredito que hoje o cliente, ele cobra mais a sua marca para aquela verdade realmente ser uma coisa concreta. Então, o caminho ficou inverso, entendeu? Se você fala que você faz o bem, eu preciso ver, cara. E eu quero me associar realmente a marcas que fazem isso. Então, o caminho ficou um pouco inverso. Os clientes cobram hoje essa marca e ela não pode mais só se comunicar, ela realmente tem que se posicionar desse jeito e fazer a diferença. E aí é que é tão importante você saber que você não precisa entrar em todos os assuntos, nem todos os assuntos são para você. E aí você começa a ver as marcas realmente tendo mais
ponderando mais esse fluxo de falar, beleza, isso aqui eu acho que não é pra mim, vou ficar na minha, ou não, isso aqui é muito pra mim, eu vou entrar nessa. Esse cliente brasileiro, porque nos Estados Unidos tem a coisa do sell-out, né? Então, se você realmente, sei lá, pôr uma carne, comer carne numa campanha, vai dar ruim pôr uma carne, porque o cara é vegano. Mas aqui o Roberto Carlos comeu um bife lá e não deu problema nenhum, pelo que eu me lembro. Não. Então, eu não sei se a gente também aqui tem um público de um consumo tão consciente assim. Eu acho que pelo separatismo hoje político também, a gente ganhou uma nova... Tem essa camada, mas está muito nesse lugar da política, né? Está muito daí, que leva para a publicidade. A gente viu o caso das Havaianas recentemente. Então, acho que isso está muito inflamado nesse quesito, entendeu? Então, por isso que essa busca de saber, de conferir se você está fazendo mesmo, ela vem muito mais por uma militância também, que acaba batendo forte e fala alto, lugar. Né? Com certeza, com certeza. É porque é uma militância que faz muito barulho. Muito. E é assustador aquelas primeiras 24, 48 horas, 36 muito, cara, horas. Já passou em algum apago de incêndio assim? Já passei vários, já bati na trave de vários. E é aquilo que eu te falei, tá? Depende do recorte, né? Se você vê até o exemplo da Havaianas, foi bom ou foi ruim? Depende do que você vai me dar do frame de recorte. Foi bom nas primeiras 24 horas? Não sei. Foi bom melhorou. As ações despencaram. Mas depois cresceu. Então, depende o frame que você vai me dar, eu te falo se foi bom ou não. Isso serve também para esses problemas. Mas, teve... Deixa eu ver aqui um que... não pegou comigo, mas a gente viu agora da marca de detergente, né, cara? Isso aí... que tá dando pau. Tá dando um pau danado. Então, é uma coisa que... Imagina a angústia de você precisar comunicar certo. Fala, cara, não é isso que vocês estão pensando. E mesmo assim, isso só inflama o teu discurso. É melhor, às vezes, você nem falar nada, porque não interessa o que você estiver falando, vão querer já jogar para um outro lado, entendeu? Essa marca, nesse instante, talvez o melhor que ela tenha que fazer é ficar calada, né? O público tá falando por ela, defendendo, então você não entrar nessa autoridade, é um jeito inteligente, de certa forma, de esperar um pouco a poeira baixar, que não tem cabimento nenhum, que fique muito claro, né? Anvisa, são coisas totalmente técnicas e banais, não tem nada a ver com o lado político isso. É porque tem as teorias da conspiração. Exatamente, cara. E hoje você tem que lidar com isso. E como comunicar isso, né? De como comunicar. E às vezes isso, o silêncio fala, cara, não vou nem falar nada. Eu te falei que eu estava em Austin numa palestra sobre a falta de diversidade no ambiente de trabalho, né? E era uma galera de São Paulo. São Paulo está em peso em Austin, né? Muito. E aí o papo era isso, tipo, todo mundo saiu meio pensando, né? Porque essas palestras você sai pensativo, né? E aí todo mundo falando, putz, cara, será que se naquela história da Havaiana tivesse alguém, sei lá, de direita na equipe, não teria evitado? Porque às vezes é alguém que levanta um dedo ali, porque realmente os ambientes estão muito... Todo mundo é muito parecido, né? Sim. E eu acho isso em tudo. Como em alguns lugares só tem gente de direita, só tem gente de direita. Você não tem mais esses ambientes onde você tem o cara que está na mesa criativa, um vota no Bolsonaro, o outro vota no Lula, o outro não vota em ninguém. A gente foi para caixas, né? Antes era tudo misturado. E a gente fica se retroalimentando nas nossas certezas, né? E a gente começa a achar que o mundo é o que a gente acredita, né? Super, Clê. Você não quer nem mais que seja certo ou não, você quer ter razão, né? Então, às vezes você internamente até sabe que aquela pessoa que você está defendendo tá errada, mas você agora tem que defender até o fim. Porque você não quer perder, entendeu? Você acha que isso é algo que vai voltar a existir? De salas criativas ou de operações com pessoas mais plurais? Assim? Acho que a gente está caminhando para isso também. E nesse ponto de diversidade, ela também se inclui com a diversidade de pensamentos. E então acho que a gente vai chegar num lugar, como a gente já teve há 10 anos atrás, os natais, as festas em casas não tinham nem essa discussão política, né? Sim, as famílias estão se unindo de novo. Exatamente. Né? Então acho que a gente volta para esse lugar bem devagarzinho, mas com esse toque hoje diferente, de realmente aprender com a história, entendeu? Falar, putz, cara, não precisamos disso, viu o problema que deu? Vamos se juntar que é melhor. Eu acho que teve uma reparação importante histórica que foi feita, né? As coisas identitárias, raciais, eu acho que se buscou corrigir isso primeiro, que é tipo, cara, precisamos ter mais pessoas pretas em posições de poder. Cara, precisamos ter pessoas trans, pessoas de todas as classes que não tinham acesso. Total, cara. Só que ficou muito assim. E agora talvez seja só equilibrar um pouquinho pra gente ser o melhor dos mundos, Exatamente. Eu acho que foi igual abaixo no primeiro momento. Está dando certo, mas a gente ainda precisa fazer muito mais, porque a gente colocou essas pessoas lá, a gente precisa capacitar elas e dar cargos de liderança.
que isso também é o que fica no discurso, mas também não acontece, né? Você promove, você bota para dentro a diversidade, mas você precisa que a diversidade seja a liderança também, para que inspire e motive outras pessoas, né? E aí eu concordo com você. E aí você começa a ver outras referências que vai fazendo esse estigma ficar cada vez mais longe. É importante que a gente... Cara, no início tem que esticar a corda mesmo, né? Super, super. Eu tenho meu dia a dia com o Pretinho aqui, que virou nosso sócio, e eu fui entender racismo estando do lado dele. A gente chegou num restaurante aqui em São Paulo que tem uma árvore no meio. Qual é aquele restaurante que tem uma árvore no meio? Figueira? Figueira. Cara, a gente foi entrando, eu e ele. Aí eu entrei, ele foi pagar meu Uber, porque quando a gente tá aqui, ele que meio resolve tudo, depois a gente acerta. Uhum. Quando eu entrei, aí eu olhei pra trás, eu vi o segurança dando, meio que seguindo o Pretinho. Aí eu olhei e falei, pô, ele nem tinha percebido, eu acho. Ou tinha percebido. Você tinha percebido, Pretinho? Sim, mas deixei. E aí eu fui na menina do balcão e falei, vem cá, por que segurança tá em cima do meu sócio? Aí a menina ficou meio verde, assim. Aí saiu um preto, como o Pretinho fala, de algum lugar tentando acalmar aquela coisa. Eu falei, olha, isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo. Eu fiquei... Mas ele tá acostumado, né? E você viu como parece invisível pra gente? Cara, isso é muito louco. Todos os flats que a gente alugou no Itaim Bibi, a gente tá em Perdizes, porque aqui é pertinho do estúdio. Mas a gente sempre fica no Itaim, ali perto ali do Frutaria, no entorno ali, porque ali eu entendo, vou andando pra tudo. Todos os lugares que a gente se hospedou, não teve um único que não tenha acontecido um ato de racismo na entrada. Da gente voltar do supermercado juntos, eu entrar, na hora que ele entrar, o cara, peraí, o que você tá falando? Então você vê isso todos os dias, na hora de apartamentos que a gente ficou, que na hora de fazer o cadastro da foto, ele fez o cadastro, na hora que ele vai entrar, o cara não deixa entrar. E aí você olha e fala, cara, essa parada só a gente estando perto, sim, que a gente entende, que a gente sentou num café, cara, eu, ele e uma outra pessoa que também era preta, num café, e cara, a pessoa não veio servir, uma hora eu fui lá e ele falou, não, a gente não quer vocês sentados aqui. Assim? Em São Paulo. Meu Deus, cara. E nesse... 2026. 2025. E nesse da árvore, o que deixou ele com uma raiva é que no fim veio o maître com 3 sobremesinhas dizendo que era cortesia da cara. Passa a mão aqui na cabeça. Aí ele ficou com uma raiva ainda, cara. Isso é loucura, né? Então a gente tá falando de 2025, São Paulo, capital, restaurantes e o racismo ali invisível, mas existente, né? Exato. E só quando você tem essa convivência com amigos que passam por isso, porque tem muita gente que fala, né, Cleia, não, isso é exagero. Cara, é bem pelo contrário, a galera não fala metade do que acontece, entendeu? E num desses cursos de diversidade que a gente faz em agências, teve uma frase muito impactante, que é um exercício que eu sempre faço, que eu aprendi, que é quando você chegar no estabelecimento para ver se ele é diverso, ver quantos pretos estão se divertindo, quantos pretos estão trabalhando naquele ambiente. Cara, isso é batata, irmão. Toda vez que você entra no ambiente, se você fizer essa leitura de jogo, você já começa a ver o que é realmente um lugar inclusivo, o que é realmente um lugar onde as pessoas se sentem bem ali. E, infelizmente, é um exercício que dá muito errado o tempo todo, entendeu? No Brasil, e é engraçado que nos Estados Unidos você entra hoje em qualquer lugar, em Nova York, Washington DC, em Flórida. Um orgulho, cara. Todo mundo dança, tem todo mundo trabalhando e todo mundo se divertindo, né? Do mesmo tem jeito. A menina e o menino lindo trabalhando no barman, e tem o latino dançando, então jeito. Eles conquistaram, tem seus problemas, exatamente. mas eu acho que eles já equilibraram um pouco essa história, né? Exatamente. E quem tem poder não quer perder seu espaço, né? Opa, difícil, né? Difícil, né? Abrir mão disso, cara. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz, você participou da minha mentoria e você abriu a cabeça das pessoas, né? Tem muita gente começando, não só na música, mas nesse ambiente de creator, que ele é sedutor. Porque, de alguma forma, qualquer um pode. Como que você acha que esses creators, ou artista creators, como que eles chamam a atenção das marcas, cara? Primeiro, Clê, eu acho que deveria pensar no inverso, né? Como que eu demito as marcas daquele mesmo raciocínio que eu usei no começo. Não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Você começar o contrário. Já se imagina um creator, já se imagina marcas procurando você. Quais são as marcas que você não se associaria? Por que que fazendo esse exercício, você consegue entender quem é você e para onde você vai? A partir dessas questões, você faz um conteúdo mais original que fica
mais palpável na tua boca. O que eu vejo hoje muito complicado é as pessoas quererem virar creators de qualquer jeito e ficar com um discurso muito longe do que é o discurso dela. Então ela acaba se distanciando muito. Então encontrar qual que é a tua voz, qual que é a tua frequência, é um exercício solitário que eu acho mais importante do que realmente fazer. E eu vejo muitas pessoas falando, tem que fazer a exaustão. E eu já falaria o contrário. Tem que fazer uma estratégia, um planejamento à exaustão e aí você executar. Se te derem 1 hora para cortar uma árvore, que você passe 45 minutos amolando o facão, entendeu? Para que na hora que você for para campo seja efetivo, você sabe o que você vai procurar ali, você sabe a marca que você vai querer chamar atenção e o seu conteúdo vai ser mais específico para ela. Então eu faria esse caminho contrário. Primeiro eu viria o que eu não gostaria, depois eu acho as marcas que realmente têm a ver com o meu discurso e como que eu trago aquele nome da marca perto de mim e não eu perto da marca. Fazer o inverso. Ela tem que caber na minha boca, vamos dizer assim, né? Com o discurso que eu falo. E você acha que a autenticidade deve ser buscada? Divisor de águas hoje com o ChatGPT, com a inteligência artificial. Às vezes você não vai surfar todas as ondas, tá em todos os assuntos, mas quando você tiver no teu assunto, ele é muito proprietário. E eu acho que isso cada vez vai ser mais importante. Você ter referências e comunidades originais daquelas coisas. Isso vai ser um fator determinante. Você acha que vai ser cada vez mais, né? Cada vez mais esse sentido de comunidade, de fandom e de humanismo também, misturando o old school com o novo, que é o que está super em alta. Porque a gente vê muito criador copiando os que já existem, copiando o jeito de falar, copiando... Eu entendo que, e essa é uma frase que se ouve muito em palestra fora do Brasil, que ninguém tem que reinventar a roda. Então os formatos que funcionam estão aí, né? Sim. A TV até hoje usa os formatos e formatos são exportados e fazem sucesso mundo afora. Mas ao mesmo tempo, como que você faz aquele formato de um jeito muito, muito seu? Muito seu, cara. Aí eu volto a falar o que a gente até comentou. A gente tem um belíssimo exemplo que é o Cazé TV, né? É muito dele aquele formato. Muito. É muito original. O cara é vascaíno, roxo. Se você fosse um publicitário, se ele fosse uma agência, cara, tem várias red flags ali que ele não passaria aquilo. É mesmo? Pô, você não pode falar tanto do Vasco assim, você tem que falar de todos os times. Meu amigo, eu acho que essa originalidade, essa autenticidade fez o Cazé virar o que virar. É narrar comida, uma comida legal, cara. Então esse tipo de coragem também fez ele ser o diferente. E as marcas estão lá hoje? Estão lá hoje Aí é que tá. As marcas querem se associar a ele, não ele às marcas. Né? Então o cara ficou tão impossível de ignorar que você fala, eu quero participar do teu assunto, seja ele como for. E é constrangedor pra mim, assistindo, eu sou muito fã do Cazé, ver a GETV, que é uma resposta atrasada da Globo, né? Uhum. Meio querendo copiar. E aí, como a autenticidade não fica uma cópia do cara, porque a Globo não sabe fazer aquilo, porque a Globo não... Aquilo é de um... Né? Cara... Você sente isso também? Eu sinto, e a gente tem até uma frase que a gente brinca, parece o Didi de patinete. Que maravilhoso. Algum Didi. Coroa sendo descolado, entendeu? É mais ou menos isso. Didi de patinete é maravilhoso, Toda cara. vez que a gente vê alguma marca, alguém tentando algo pra ser da galera, a gente fala, e olha o Didi de patinete ali. Marcas tentando ser da galera de forma pertencer forçada. a qualquer assunto, né, Clê? Aí fica muito forçado e fica feio, cara. Fala, cara, isso não é pra você, tá longe, entendeu? E eu acho que o jovem tá muito mais esperto. Muito mais esperto. E essa voz de questionamento dele, cara, que é uma coisa que depois de adulto você nem se questiona tanto e aí segue a vida. O jovem tá se questionando o tempo todo, tá se perguntando o tempo todo. Então ele tá se perguntando por que ele bebe aquilo, por que ele veste aquilo, por que ele consome aquilo o tempo todo. Então é uma dificuldade para as marcas estar ali junto com ele o tempo todo, no mundo onde você tem opções novas todos os dias e se perguntando se as que você escolheu tá certa. Não, e é uma geração que tá rompendo padrões cara, geração que não sai à noite, bebe menos, cada vez menos, socializa cada vez menos, socializa cada vez menos e até a questão de consumo, não sabem se querem ter carro, se querem ter emprego, se querem ter casa própria. Como que as marcas estão olhando para essa geração, cara? Porque tá... Aí é que é loucura, né? A gente viu um dado, já faz uns 3 anos, mas na pandemia, que a Nike, a Adidas, eles não estavam vendendo também. Porque, imagina, se você tá preso em casa, você não quer comprar roupa porque você não tá saindo também. Sim. Então ali diminui. As pessoas não estão indo pra loja porque tá todo mundo fechado em casa. Como que eu gero receita? Os caras começaram a vender skin em videogame, cara.
Então, imagina que a Nike tinha que costurar o tênis, Nossa. Filipinas e tudo mais. Acabou, tira tudo isso do meio, só o nome. E foi sucesso? Vendeu? Sucesso, é o que deixou eles vivos na pandemia. Então, Custo zero de custo estoque, zero, só pelo distribuição. nome, cara. E as skins, um tênis da Adidas, da Nike, era um absurdo, irmão. E os jovens compravam porque eles também tinham dinheiro, mas não tinham onde gastar. E queriam estar, o quê? Apresentáveis no jogo virtual. Status, né? O status. Se eu não tô saindo agora, se eu não preciso do tênis, eu preciso do tênis ali no jogo, da camisa ali. Então, olha a saída que os caras acharam numa diversidade que você fala, meu, daqui ferrou, daqui não vai sair nada. E aí sai uma das melhores ideias numa crise, né? Cara, maravilhoso. Eu acho curioso como essa molecada praticamente se esconde em grupo, né? Porque o Discord, pra mim, é um esconderijo. Comunidades e fandoms, cara. Servidores que vocês não tem como rastrear, não tem como mensurar o nada. jovem não né? quer estar aonde sua mãe está. Se sua mãe tá no Facebook, eu tô fora. Se sua mãe chegar no Instagram, eu vou pra outro lugar. A gente era igual, né? Igual. Não quero ficar perto da minha mãe, da minha tia. Não quero que ela veja. Os jovens têm 2 Instagrams, cara. Um pra família, que aí todo mundo vê bonitinho, e um pros amigos. Outro nome, outras postagens, uma outra vida mesmo. Pra você ter essa diferença. Então, tem vários pais que nem sabem que o filho tem um segundo Instagram, entendeu? E ele é uma persona diferente ali. Pô, isso é muito incrível, cara. Se eu pudesse te fazer uma pergunta, deixa eu ver. Se eu pudesse dar um conselho pro Caio. Esse Caio, exatamente da hora que a tua família tenha dupla, né? Separação / declínio, digamos, financeiro. Sim. Pudesse dar um conselho pra ele hoje, com tudo que você passou até agora, pudesse, de certa forma, amenizar aquilo, ou fazer esse percurso ser melhor. Cara, acho que eu falaria, vai valer a pena. Vai sofrer, vai dar trabalho, mas vai dar certo e vai valer a pena. Eu acho que isso é Não mudaria nada. nenhum centímetro, nenhuma coisa, Clê. Tudo isso aí foi Eu acho que o que tudo me fez... compõe, cara. Se eu tirar qualquer peça dessa aí, o carro fica solto, entendeu? E você tá olhando pro futuro de que maneira, cara? Positivo? Eu olho pro futuro positivo, eu sou muito positivo. E a quem passe pelo mais lindo bosque só consiga enxergar a lenha para sua fogueira, né, cara? Eu realmente não quero ficar nessa visão. Eu tenho maior esperança na tecnologia, eu tenho maior esperança nas crianças, eu tenho maior esperança na humanidade com essas guerras, com esse ódio de se reinventar. Eu realmente acredito que a gente pode viver uma das melhores épocas da nossa vida. Daqui pra frente. Sim. Escolhe uma carta aqui. Bora. Aliás, vou ter que fazer novas cartas. E é sempre um desafio. Cara. Vamos aqui nessa. Essa aqui? Bora. Você ainda tem coragem de errar? Cara, muito legal essa pergunta. Muito doida, porque ela veio mesmo. Muito doida. E no momento de vida que eu tô hoje, foi difícil chegar numa zona de conforto, né, cara? E as pessoas falam, você tem que sair da zona de conforto. Eu falo, cara, não quero sair não, irmão. Deixa aqui, Foi difícil pra caramba chegar aqui, brother. Mas... eu acho que a tua área, ela é propensa a erros, né? Eu erro todo dia, Clê. Então, ele faz parte do meu trabalho, cara. Mas aí, tirando do meu trabalho, o errar na vida fora do trabalho, eu acho que isso me pega hoje mais, entendeu? Hoje, eu sou muito corajoso no trabalho, mas eu vejo que eu gastei muito essa energia vital ali, entendeu? Mas tem o Caio, pessoa física, que acho que tá faltando um pouquinho de coragem, de enfrentar novos desafios. Pessoalmente, nada da carreira, que eu já tô muito satisfeito onde eu tô e feliz, mas pessoalmente, se provocar, igual o Caio antigo do teatro, da estrada, eu acho que tá faltando um pouquinho disso aí. Um pouquinho, mas também já foi feito bastante e você, também, né? Você me falou que você foi recentemente promovido também, né? Sim, hoje eu sou diretor de projetos especiais do Grupo Publicis Production, que atende todas as agências do Grupo Publicis. Sou um dos produtores mais premiados em Cannes do Brasil também. Tenho mais de 60 leões de Cannes, incluindo GP e Ouro. Então, sou muito já realizado com todos os trabalhos que eu fiz. Mas hoje eu sou muito mais grato, Clê, por realmente capacitar outras pessoas, sabe? Acho que realmente a gente tem que passar o que a gente sabe. E é mais legal ver o outro fazendo do que a gente fazendo, sabe? Então, hoje eu tenho
o Yuri e o Gustavo, que são meus produtores que trabalham comigo, que são, assim, é um privilégio estar do lado desses caras dia a dia e ver a evolução deles. E como eles também hoje já são produtores que não aceitam o impossível, não tem não como resposta, que tem um time que já é legítimo deles, entendeu? E saber que eu ajudei a fazer parte dessa caminhada, assim como a Lindsay, como a Marissa, como a Cindy, várias outras pessoas de outros lugares, eu fico muito orgulhoso, muito feliz e vejo que esse que é o legado mesmo, ensinar. E assim como eu nem sabia que eu era um produtor de projetos especiais, tem muita gente aí que a gente pode otimizar e falar, cara, você também pode ser um produtor, uma produtora. Querido, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu E irmão. pela gentileza de sempre, você foi muito querido comigo num momento difícil. Pô, conta comigo demais, Clê. Eu não vou fingir costume, meu primeiro podcast ser um lugar onde eu consumo podcast é uma loucura. Isso já é uma resposta muito grande. Muito obrigado. Beijo pro nosso querido Amâncio. Com certeza, eu dou. Amâncio casou. Exato. Né? Pô, tá num momento feliz, virou artista plástico. Exato. Tem que chamar ele aqui também, hein, cara. Ele não vem com nada do mundo. Vamos tentar o Homer primeiro? Não, depois... o Homer vem. Boa, aliás, boa. a gente tem que marcar com ele. Vamos. Quando eu marcar com ele... Não, porque eu acho que vai ser importante ele vir, até porque eu acho que ele hoje... Eu falei isso pra ele brevemente. Olha que legal, você fez eu voltar a falar com o Homer porque simplesmente as vidas vão cada um pra um lado, né, cara? Total. E a gente passou a não se encontrar. E eu acho que ele tá num momento que o mercado se multiplicou. Porque hoje não é o ator sim. que Eu encho quer o fazer saco dele novela. direto, É o executivo, advogado, dentista, todo mundo tem que saber olhar pra câmera e se expressar. Né? Então, eu acho que é o momento do Homer, bicho. Vamos fazer isso. Vamos. Conta comigo. E aí, Pretinho? Tu já tinha ouvido falar muito do Caio, né? Pra cá, mas só que eu achei interessante, Cleclito. Ele viajou muito, né, Cleclito? Negão gosta de estrada, mano. Ó, trabalhou no sol, foi pedreiro. Porra, ele trabalhou, eu nunca trabalhei no sol. Mas Não, muito, não. amigo, mas muito. Acho que é... Cleclito, eu tô no caminho certo. Já falei pra você, quem trabalha no sol não gosta de voltar pro sol, gosta de ficar no ar. Eu já entendi isso, eu tô no caminho certo. Mas antes de acabar isso, Caio, se você pudesse deixar uma frase para nossa audiência aqui, qual seria essa frase do Caio? Cara, do Caio, quem me conhece sabe que eu uso muito isso. E, pô, impossível não terminar com essa. Palavras falam, atitudes gritam. Isso aí me leva para toda a vida. Indiferente do que eu falar aqui, o que eu faço sempre vai reverberar muito mais alto do que as minhas palavras. Aliás, Meu Deus, se a gente for olhar para a sociedade hoje, é muita gente falando e muito pouca ação. Né? Pouca ação, né, cara? E aí acaba pegando essa vulnerabilidade. Não adianta. De nada adianta, irmão. De nada. Pegou a visão? Vejo vocês no próximo episódio. Fui! Que delícia, mané! Esse menino... Pretinho é bom, hein, cara? Deixa o Antônio ver ele, pra você ver.